Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando que a chuva que atinge Santa Catarina nesta terça-feira deixou 2 pessoas mortas, causou alagamentos, queda de barreiras e deixou carros e casas submersos em diversas regiões. Rodovias federais e estaduais também foram interditadas por conta da instabilidade do solo. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Michele Veiga, direto de Criciúma. Aqui em Santa Catarina, a situação é de alerta devido às rodovias, principalmente as estaduais. Hoje o estado está sem o seu principal acesso de entrada e saída à capital Florianópolis e também a outras regiões catarinenses, como o Morro dos Cavalos, na BR-101, que já havia sofrido deslizamentos no começo de dezembro, logo nas primeiras chuvas do mês. Ontem, por volta das 9 horas da noite, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a administradora da BR-101, resolveram fechar totalmente o Morro dos Cavalos. Com isso, quem tinha destino São Paulo, Curitiba ou mesmo Florianópolis agora para as festas de final de ano, resolveu ficar em casa ou então está preso na BR-101 desde ontem à noite. Outra situação é que 2 jovens acabaram falecendo na região de Camboriú devido a um deslizamento de terra. Elas têm por volta de 17 anos, as idades ainda não foram confirmadas pela polícia, pela Defesa Civil. Também outras regiões estão sofrendo com alagamentos nas estradas, como a BR-282, também na região de Joinville. Portanto, a informação desse momento é que as chuvas devem continuar até a próxima quinta-feira, principalmente no norte de Santa Catarina, onde tem esses principais acessos ao estado. E por isso, a determinação é que não venham para o estado ou que não saiam dele, a não ser por via aérea, que também está tendo problemas de acordo aí com as informações devido à greve aeroportuária. Portanto, a situação está novamente de alerta e de emergência no estado catarinense. Para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a primeira noite em prisão domiciliar em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. O último preso da Operação Lava Jato cumpre prisão domiciliar por conta de outros processos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a primeira noite da prisão domiciliar em casa, em Copacabana, na zona sul do Rio. Réu em 35 ações, Sérgio Cabral era aguardado pelo filho Marco Antônio Cabral e advogados na saída do presídio. O ex-governador já foi condenado em 23 ações na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão. Mas não houve sentença em nenhum dos casos. Ainda há recursos possíveis nos processos. O filho de Cabral, Marco Antônio Cabral, publicou uma foto com o pai em uma rede social e uma mensagem dizendo que foram 6 anos e 1 mês aguardando esse dia. Ele falou que, apesar de todos os desafios e problemas, Cabral nunca se abateu e sempre olhou para frente. O alvará de soltura emitido pela Justiça Federal do Paraná traz medidas cautelares, como não sair da residência sem autorização, uso de tornozeleira e receber visitas de parentes de até 3º grau, advogados e profissionais de saúde. Cabral foi preso em 2016, sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ele cumpria prisão preventiva e depois passou para a temporária. E eu falo de política agora. O presidente eleito Lula pode reduzir o prazo de validade da PEC da transição de 2 para 1 ano. E o objetivo é conseguir a votação da proposta ainda hoje. Se houver acordo, a PEC, que está em discussão no plenário da Câmara, pode ser aprovada, apesar do aval do Supremo para reajustar o Bolsa Família por meio de medida provisória. A PEC busca viabilizar o pagamento de R$ 600 mais o adicional do Bolsa Família no ano que vem. A aprovação da proposta estava travada na Câmara por conta da disputa entre os partidos por cargos na futura esplanada dos ministérios. O grupo ligado à Lira queria postos no primeiro escalão do governo para garantir os votos, mas as negociações perderam força com a determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes, que os benefícios destinados
destinados a garantir uma renda mínima aos brasileiros sejam excluídos do teto de gastos. Ele também afirmou que os recursos para o aumento do benefício podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário por meio da medida provisória. A medida interfere diretamente na queda de braço entre o governo eleito e o Congresso para aprovação da PEC da transição, que provoca um aumento das despesas públicas, cerca de 200 bilhões de reais. Mas com o aval do Supremo Tribunal Federal para reajustar o Bolsa Família por meio da medida provisória, o governo eleito ficou agora menos dependente da aprovação da PEC. Apesar disso, os petistas tentam aprovar a PEC para evitar o mal-estar com o Congresso. E uma boa notícia agora: os empregadores têm até hoje para pagar a segunda parcela do 13º salário. Esse pagamento vem com os devidos descontos. O trabalhador deve receber a segunda metade do 13º salário, também conhecido como abono natalino, com os descontos de imposto de renda e INSS. Esses descontos fazem com que a parcela seja menor do que a primeira, que foi paga até 30 de novembro. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. Caso tenha optado por fazê-la em uma única vez, o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro. Quem não receber a segunda parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou a gerência do trabalho para fazer a solicitação. Outra opção é buscar a orientação no sindicato de cada categoria. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro. A exceção é para empregados que recebam salários variáveis, por meio de comissão ou porcentagens. E, nesse caso, o cálculo deve sair pela média anual dos valores. Eu falo agora de notícias internacionais. Novos levantamentos feitos pela Universidade de Hong Kong apontam que o fim da política de Covid-0 na China pode levar quase 1 milhão de mortes, ou levar o país, a quase 1 milhão de mortes pela doença. Nesta terça-feira, longas filas em crematórios e hospitais do país deixaram o governo em alerta. De acordo com o estudo, a reabertura total poderia resultar em até 684 mortes por milhão de pessoas. Isso em um país que possui quase 1,5 bilhão de habitantes. A China tem vivido uma onda de infecções sem precedentes, mesmo antes do fim das medidas. As políticas que estiveram em vigor por quase 3 anos foram suspensas no início deste mês após uma série de protestos pedindo pelo relaxamento das restrições. Como consequência, o país tem registrado uma superlotação de hospitais e a falta de medicamentos em farmácias. Crematórios de diversas cidades registraram longas filas nesta terça-feira. Autoridades chinesas anunciaram 5 mortes por Covid em Pequim, que enfrenta seu pior surto desde o início da pandemia. Mas o número de óbitos pode ser ainda maior. Especialistas seguem alertando que a China está mal preparada para uma saída tão drástica, já que o país não tem conseguido elevar a taxa de vacinação, principalmente entre os idosos. E olha só, hoje é feriado nacional na Argentina, é dia que o país parou para receber os campeões mundiais. Os jogadores que conquistaram a Copa do Catar chegaram de madrugada e foram recebidos nos braços do povo argentino. Lionel Messi liderou a conquista da Copa do Mundo no Catar e continuou depois da vitória. Com a taça nas mãos, chegou em Buenos Aires à frente do elenco para as comemorações com os argentinos. O avião dos campeões mundiais pousou às 2h40 da madrugada desta terça-feira no aeroporto de Ezeiza com a frase "Uma equipe, um país, um sonho". Recebidos com um tapete vermelho na pista, os argentinos subiram em um ônibus aberto de 2 andares e seguiram para o centro de treinamento da seleção, onde vão passar amanhã antes de um desfile pelo centro da capital. Apesar do horário, milhares de pessoas estavam na rodovia, o que dificultou o avanço do ônibus e demorou mais de 1 hora para percorrer os 11 quilômetros entre o aeroporto e a base da Associação de Futebol da Argentina. O principal momento das comemorações vai ser o desfile da seleção pelas ruas de Buenos Aires a partir do meio-dia. O governo argentino decretou feriado nacional para facilitar a festa. Com instrumentos musicais, bandeiras argentinas e camisas com o número 10 de Messi ou de Maradona, famílias inteiras passaram a noite em busca de um lugar para conseguir ver a passagem dos ídolos. O obelisco da Avenida 9 de Julho de Buenos Aires reuniu mais de 1 milhão de pessoas depois da conquista da Copa do Mundo e vai voltar a ser o epicentro das comemorações.
Uma operação de segurança foi estabelecida ao longo dos 30 quilômetros que separam o aeroporto internacional do centro da capital, com desvios de trânsito e postos policiais para evitar excessos. A terceira estrela de um título mundial foi conquistada 36 anos depois da vitória em 1986, período em que a Argentina perdeu 2 finais, em 1990 e 2014, e chegou a somar quase 30 anos sem nenhuma conquista. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!